Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade à minha exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos, inclusive eu tenho uma playlist dos vídeos da minha exposição neste Evangelho. Eu estou no capítulo 6. Já meditei até o versículo 23. E hoje eu estarei dando continuidade a partir do versículo 24 do capítulo 6. A minha Bíblia já está na tela, está aí, versículo 24. Lembrando que este capítulo, ele começa com a multiplicação dos pães. Então Jesus, ele alimenta uma multidão. Após Jesus alimentar esta multidão, no final ali da passagem, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aí, quando na passagem sobre quando Jesus anda sobre as águas, no versículo 15 deste mesmo capítulo, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Neste momento, os seus discípulos, eles atravessam o mar da Galileia em direção a Cafarnaum, e eu comecei já introduzindo Jesus, o pão da vida, porque a multidão, quando viu que ele não estava mais naquele lugar, eles foram procurá-lo. E é isso que nós vamos ver agora, a partir do versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, nós podemos saber que Jesus não estava em Cafarnaum, ele estava em outra margem do mar da Galileia, e que era necessário atravessar alguma parte deste mar para chegar até Cafarnaum. Eu já mostrei no vídeo anterior onde fica a cidade de Cafarnaum no mapa. Em algum momento do vídeo eu mostrei o mapa. Ele fica na parte norte do mar da Galileia, do lado direito de quem olha para o mapa, no lado ocidental do mar, bem na parte superior. Então eles partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Veja bem, agora nós vamos ver por que essa multidão eles estavam realmente à procura de Jesus. Qual que era a motivação para estar indo à sua procura? Será que é por causa de alguma coisa? Vamos ver. E veja que eles chamaram ele de mestre. A palavra grega aqui é rabi, que no hebraico é rav, e aqui é rabi. Rabi é meu grande mestre, meu professor. E Jesus responde, olha aí, versículo 26.
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Interessante essa colocação de Jesus. Tinha uma multidão que procurava Jesus pelos milagres que ele fazia. Eles iam até Jesus no intuito de receber uma bênção do Senhor. Esta multidão aqui, ela já não estava tão interessada mais nos sinais. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Vós me procurais, não porque vistes sinais. Eles não estavam interessados nos sinais. Eles não ficaram admirados pela multiplicação de pães, pela cura de enfermos, que Jesus colocou no plural, por aquilo que Jesus fazia. Olha, mas vocês estão me procurando pela comida. Então veja que alguns procuravam Jesus para alcançar uma cura, outros procuravam Jesus para que o seu ventre fosse cheio. Eles estavam procurando Jesus por comida. Então, nós podemos ver aí que as multidões que procuravam Jesus eram variadas. Uns procuravam Jesus para pegá-lo em alguma coisa, em alguma falha, para colocá-lo à prova. Outros procuravam Jesus pelos sinais que ele fazia, pelas curas que ele fazia. Esta multidão aqui procurava Jesus para encher o seu estômago. E tem uma outra multidão que procurava Jesus porque realmente via em Jesus o Salvador, ele como Salvador. Ainda tinha uma multidão que era a multidão dos curiosos, que estavam ali somente como um espectador. Eles não estavam interessados em colocar Jesus à prova, nem para encher o seu ventre, não para ser curado, não. Eles estavam ali somente como espectadores, somente para ver o que estava acontecendo. Eram os curiosos. E aí Jesus começa: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, trabalhai, ou seja, trabalhar aqui, a palavra grega, esta palavrinha que está aí do lado direito, ergazomai, esta aqui é um verbo. Esse verbo está no presente, no imperativo e na voz média passiva, e está na segunda pessoa do plural. Então, ele está conjugado dessa forma aqui. É a conjugação do verbo ergazeste, que vem do verbo ergazomai e significa lutar. Lutar. Lute ou exercite, não pela comida, e comida aqui é brosses, algo, ato de comer, é aquilo que é comido, o alimento. Então, não, vocês têm que lutar não pela comida que perece. Perecer aqui é apolume, e o termo apolume dá a ideia de destruir, ser destruído, que passa, mas pela que subsiste. O que é subsistir? Subsistir aqui, a palavra, essa palavrinha grega aí, que é meno. A palavra meno, ela significa que permanece, que fica. Então, olha, vocês têm que lutar não pela comida que será destruída. Entra pela boca e sai, pronto, acabou.
mas lutem, trabalhe pela que permanece para a vida eterna. Aionios é o termo eterno. A qual que? Comida, o Filho do Homem vos dará. Então, essa comida que faz com que o homem viva eternamente, é o Filho do Homem que dá. Pode ver que didome, aí é o termo grego para dar, tá? O verbo aí é didome. Interessante que na língua grega nós temos duas palavras para expressar essa forma de dar. A palavra dar tem paradidome e didome. O paradidome é dar por um meio ilegal, através de traição, de engano. E o didome é dar por meios legais, de livre e espontânea vontade. E interessante é que essa palavrinha aqui está conjugada, docei, mas a raiz do verbo em si é didome. Aqui é docei, ou docei, que tem um acento agudo, porque o verbo está conjugado no futuro do indicativo, na voz ativa e na terceira pessoa do plural. Por isso que está docei. Mas a raiz é didome, que é dar alguém de livre e espontânea vontade, ou seja, aqueles que querem. Então por isso que olha, o Filho do Homem, e aí é anthropos, homem, dará didome, porque Deus o Pai, então o Pai, confirmou com seu selo. Selo aqui é marca, e o termo selo aqui é esfragizo. Esfragizo é colocar um selo, colocar uma marca. Então, porque o Pai o marcou, o selou. Porque em vários lugares o próprio Deus se manifestou fazendo isso. Lá em Mateus 3,17 diz o seguinte: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio Deus bradando dos céus, dizendo que este era o Filho dele, a quem ele tinha muito prazer. Então, por isso que Jesus diz, porque o Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Outra passagem em Mateus, outra ocasião ainda, Mateus 17,5, diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Novamente a voz falando. Tem uma outra passagem ainda, se eu não estou equivocado, é em João, que fala isso também. Então, veja que, pelo menos em 2 lugares que eu já li, falando a respeito do Pai, confirmando a missão do Filho em dar vida eterna ao homem. Vamos para o 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, agora, eles perguntaram para Jesus, a multidão, dirigiram-se, pois, a eles perguntando: que faremos? O que nós temos que fazer para realizar as obras? Obras aí, ergon, obras de Deus. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. É simples a obra de Deus. Não precisa de muito trabalho, não precisa de algo mirabolante. Não. Respondeu-lhes Jesus: a obra, ou o trabalho, a palavra obra e ergon, de Deus é esta, theos, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, é simples assim, é só crer. Crer aí é pisteu.
O que vocês têm que fazer é o seguinte: é crer naquele que o próprio Deus enviou. Então, quando vocês creem em Cristo, automaticamente vocês estão realizando a obra ou o trabalho de Deus. Simples assim. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Interessante. Olha só. O seu mandamento é este. Qual o mandamento de quem? De Deus. E qual o mandamento do Senhor? Que nós creiamos em Jesus, seu Filho, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Pronto. É a obra de Deus. Nós temos que crer em Cristo e amar uns aos outros. Pronto. Quando o ser humano faz isso, ele automaticamente está fazendo a obra do Pai. Só que eles não ficaram satisfeitos com essas palavras. Então lhe disseram eles, que sinal? Poxa, Jesus tinha multiplicado pães, peixes, tinham visto milagres, eles queriam mais ainda. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E aí novamente, a palavra feitos aí é ergazomai. Ou qual é o teu trabalho? E os sinais aí é o mesmo que João, é a mesma palavra que João está usando em todo o seu evangelho. Sinal aí é semeion, uma marca, um símbolo, para que nós vejamos. Oída é ver, perceber com os olhos, para que nós creiamos em ti. Crer aí é acreditar, dar crédito, estar convencida. Pisteu, o termo grego pisteu. Como o povo tinha um coração endurecido. Isto, lá no Evangelho, isto era comum entre eles. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38, os escribas e fariseus também fizeram o mesmo. Então, alguns escribas e os fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Nós queremos ver da tua parte um sinal. Lá também em Mateus 16, 1, e chegando-se os fariseus e os saduceus para tentar, pediram-lhes que mostrasse algum sinal do céu. Então, está cheio aí de pedido. Nós queremos ver um sinal. E veja o que eles falaram logo em seguida. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Isso está lá em Êxodo 16, 4, que diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então está lá em 16. E quando o 16, 14, quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Era o maná. Esse era o pão caído do céu. E olha, nossos pais, ou seja, o povo de Israel, eles comeram maná, uma comida, um alimento, no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo,
não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dará. Na verdade, o pão lá no deserto, não foi Moisés também que deu. Quem deu aquele pão foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Olha só como é que está escrito lá em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover dos céus. Eis que vos farei. O Senhor dizendo: eu vou fazer chover do céu pão. Foi Deus quem deu o pão, mas tudo bem, o povo dizia que era Moisés. Por isso que verdade, verdade vos digo que não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque aquele pão lá foi para matar a fome do povo durante o período da sua peregrinação no deserto. Mas o verdadeiro pão do céu, que conduz o homem para a vida eterna, é Jesus. Então o pão lá no período da peregrinação do povo de Israel no deserto, saindo do Egito, indo à terra de Canaã, aquele pão ali apontava para Jesus. Porque aquele pão alimentou o povo durante o tempo que eles estavam peregrinando no deserto, alimentando as suas vidas, seus corpos físicos, para que eles pudessem ter forças para entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Mas na terra de Canaã, lá eles morreriam, como muitos morreram durante a travessia do deserto. Mas agora, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, este pão, ele nos alimenta a nossa vida espiritual durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, até o dia em que nós entraremos na Canaã celestial. Então o pão maná lá do Antigo Testamento estava apontando para Jesus, que é o verdadeiro pão. Olha só, o 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem que é esse pão? É Jesus. Artos é o termo aí para pão, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida. A verdadeira vida é a vida eterna. Deixa eu ver quantos minutos aqui, para não extrapolar os limites. Então, já estou parando já. No próximo vídeo eu dou continuidade, mas vou até esse versículo aqui. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não entenderam que Jesus estava falando de algo espiritual. Veja o nível da carnalidade deste povo. Ele falou, o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí ele falou, então tudo bem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles estavam interessados o quê? Em alimentar os seus corpos físicos e não estavam interessados em alimentar o bem mais precioso que eles tinham, que era a sua alma, que essa após a morte não perece, ela continua. E depois, na eternidade, você só tem dois caminhos, o inferno ou o céu. E aí Jesus declara, eu paro por aqui. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Interessante que duas coisas Jesus veio para resolver: a fome da alma e a sede da alma. Eu sou o pão, artos, da vida, zoe, e quem vem a mim, romai, vir de um lugar para outro, sair de um lugar para outro, ou seja, sair do mundo e vir para a luz. A mim jamais terá fome. E o que crê em mim, aí o termo é pisteu, acreditar, dar crédito,
ter confiança, depositar confiança em mim, jamais terá sede. Lá em Isaías 55:1 diz o seguinte: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Estava apontando para Jesus. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí a partir do versículo 36. E aí vou terminar provavelmente de expor esse capítulo 6. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente.